Audiolivros apresenta. Título: A Última Sessão de Cinema. Autor: Larry McMurtry. Capítulo 10. Jacy e Lester ainda não tinham saído do baile 10 minutos antes de se espalhar a notícia de que eles iriam para uma festa na piscina onde todos estariam nus. A razão pela qual a notícia se espalhou tão rapidamente foi que Lester contou isso a várias crianças mais novas pouco antes de partir. Ele disse que ele e Jacy iriam nadar nus, como todo mundo. Era quase inacreditável, mas quando as crianças o viram ir embora com Jacy, elas imediatamente acreditaram e começaram a falar sobre isso. Nunca se ouviu falar de nada mais selvagem em Thalia. Era ainda mais selvagem do que realmente dar uns amassos, porque isso geralmente era feito no escuro e nada podia ser visto. Em pouco tempo havia grupos de garotos excitados parados, especulando sobre a aparência dos seios de Jacy. Eles até tiveram uma discussão acalorada sobre se as garotas loiras realmente tinham cabelo loiro por baixo da calcinha. Algumas das crianças mais novas e analfabetas pensavam que todas as mulheres tinham cabelos pretos naquele lugar específico, mas os jovens mais instruídos logo os convenceram do contrário, com referência à cena da queda de calcinhas em Etijuri, um livro que drogaria local nunca poderia manter em estoque. As notícias sobre Lester e Jacy não surpreenderam muito Somni. Ele sabia que sempre que Lester viesse para Thalia provavelmente acabaria levando Jacy para algum lugar, e como ele ouvia há anos que as crianças de Wichita sempre faziam orgias, era natural que mais cedo ou mais tarde Lester levasse Jacy para uma. A pior coisa sobre isso é que isso deprimiria Duane de forma feroz. Enquanto esperava que Duane recebesse a notícia, Somni entrou na sala de bebidas. Havia uma grande mesa cheia de pratos de biscoitos, com uma enorme tigela de ponche para as crianças e os adultos que não bebiam. Todo o ponche acabou e os únicos biscoitos que sobraram foram alguns brownies de borracha e não comestíveis. Copos de papel vazios estavam espalhados por toda parte e uma senhora de vestido preto estava curvada para pegá-los e colocá-los em uma grande cesta de lixo. Era a senhora Popper. As esposas dos professores sempre preparavam os lanches para o baile de Natal, mas de alguma forma Somni ficou surpresa ao encontrar a senhora Popper naquele momento. O treinador Popper nunca ia aos bailes, e especialmente aos bailes de sábado à noite. Ele não teria perdido algum smoke em todos os bailes no Texas. Olá, Somni, disse a senhora Popper. Quer me ajudar a pegar essas xícaras, já que você não está dançando? Estou cansada. Ela parecia cansada também, pelo menos seu rosto parecia. Ela não estava usando maquiagem e aparentemente tinha descido apenas para fazer sua parte com as bebidas. Claro, que bom, disse Somni, pegando uma xícara. O ponche era uma mistura doce de uva e as bordas das xícaras estavam pegajosas. Somni reuniu cerca de 20 e foi jogá-los na cesta de lixo. Acho que você ainda não encontrou uma nova namorada, não é, senhora Popper perguntou calmamente. Somni ficou muito surpreso. Ele havia esquecido que ela sabia sobre sua antiga namorada. Não, senhora, mas estou procurando bastante, disse ele. Você é? Ruth disse, ainda mais calmamente. Parece-me que se você realmente olhasse com atenção, poderia olhar para mim. Surpreso, Somni olhou para ela e lembrou-se de que eles haviam começado a gostar um do outro na tarde em que ele a levou de carro ao hospital. Ele se lembrou de ter desejado que eles tivessem se beijado, e quando olhou para a boca dela desejou isso de novo, um desejo muito estranho de se ter na sala de refrescos do Legion Hall, durante o baile de Natal. Mas havia algo de novo na boca da senhora Popper, como se o que restasse da suavidade e da beleza que ela teria quando menina ainda permanecesse ali. Somni estava mudo. De repente ele queria a senhora Popper e não tinha a menor ideia do que fazer a respeito. Ele estava simplesmente mudo e seu silêncio encheu Ruth de desespero. Ela esperou um momento, esperando que ele dissesse alguma coisa. Quando ele não o fez, ela sentiu algo sair da linha dentro dela e se virou,
segurando a cesta de lixo cheia de xícaras sujas. Ela estava com medo de chorar. Somni viu a expressão de tristeza no rosto dela e percebeu que precisava dizer alguma coisa se quisesse que algo acontecesse entre eles. Vou ajudá-lo a levar isso para o lixo, disse ele. Então foi a vez de Ruth ficar muda de alívio. Eles saíram juntos pela porta dos fundos e caminharam até o grupo de barris na beira do beco. Depois de despejarem as xícaras em um dos barris, Ruth, hesitante, chegou perto de Somni e depois chegou bem perto. A bochecha dele estava quente contra sua garganta, e ele sentiu o cheiro fino e limpo de seu perfume. Por um minuto eles ficaram em silêncio demais. Somni olhou por cima da cabeça dela, para além da cidade. Do outro lado das pastagens, ele viu as luzes de uma torre de petróleo, mais brilhantes que as estrelas frias do inverno. De repente, a senhora Popper levantou a cabeça e eles se beijaram. Suas bocas não bateram direito no início e ela colocou os dedos suavemente em cada lado do rosto dele e guiou a boca dele até a dela. O toque de seus dedos frios o assustou e excitou e ele a puxou para si com mais força. A respiração dela estava quente em sua bochecha. Perto do final do beijo, ela separou os lábios e os dentes por um momento e tocou uma vez com a língua. Então ela afastou a boca e por vários minutos pressionou levemente os lábios contra a garganta dele. Você não está tão assustado quanto na primeira vez que quis fazer isso, disse ela. Era verdade, Somni não sentia nenhum medo, embora suas pernas tremessem um pouco de excitação. Ele gostava de sentir os lábios da senhora Popper movendo-se contra sua garganta. Esta foi a primeira vez em sua vida que beijar alguém foi tão agradável quanto ele imaginava que beijar deveria ser. Nunca foi tão agradável com Charlene. Talvez tenhamos alguma coisa, afinal, disse Ruth. Você vai me levar ao hospital novamente na próxima semana, se eu providenciar para que a irmã lhe convide. Pode apostar, disse Somni. Quanto mais cedo melhor, no que me diz respeito. Ele se abaixou para encontrar a boca dela e Ruth colocou as mãos em seu rosto novamente. Eles se beijaram lenta e luxuosamente. A princípio o beijo foi tão suave quanto o primeiro, mas então Ruth descobriu que Somni havia acordado e estava investindo nela, não tanto com a boca, mas com ele mesmo, querendo mais dela. Ele beijou com tanta força que a cabeça dela foi empurrada para trás e quando ela abriu os olhos por um momento, ela estava olhando diretamente para cima, em direção às estrelas. Somni tentou se aproximar ainda mais dela, puxando-a para si com o braço. Em anos, nada a emocionava tanto ou a tocava tanto quanto ele, simplesmente por desejá-la, a torrente de seu sangue a deixava quase tonta. Ela colocou a língua dele na boca e tocou-a levemente por um segundo com a língua e as pontas dos dentes. Então ela afastou rapidamente o rosto, pressionando-o novamente contra o pescoço dele. Vou para casa agora, disse ela. Este não é um lugar para perder tempo. Terça-feira faremos mais isso. Eu realmente quero fazer mais isso, e você? Pode apostar, disse Somni, inclinando-se para beijar seu pescoço. Ele não queria falar, o que ele queria era mais das sensações delicadas e deliciosas que a boca dela lhe dera. Pareceu-lhe que seria melhor se ele dissesse isso. Quero beijar você mais uma vez antes de ir para casa, disse ele. Meu Deus, disse Ruth. Ok. Ela ergueu a mão e traçou as bordas dos lábios dele com um dedo antes de beijá-lo. Mais uma vez, quando se beijaram, ele pressionou-se contra ela com uma insistência que emocionou Ruth. Era como se ele estivesse tentando encontrar seu centro, seu lugar mais profundo. Enquanto eles se beijavam, um carro virou do outro lado do estacionamento e as luzes formaram um arco em sua direção. Foram apenas alguns adolescentes se virando, mas isso os assustou e eles se separaram imediatamente. Em 3 dias vejo você, disse Ruth, pegando a cesta de lixo. Somni sentiu que não seria bom se ele seguisse, então deu a volta no prédio e entrou pela porta da frente. Quando ele entrou, Duane estava parado perto do vestiário, obviamente furioso.
Leroy Malone e 2 ou 3 outros meninos também estavam lá. Acho que você ouviu a notícia, disse Duane. Minha garota foi nadar nua com Lester Marlowe. Essa é a coisa mais maldita que já ouvi. É o suficiente para fazer um homem ficar bêbado. Acho que a senhora Farrow a forçou a fazer isso, disse Somni. Vamos ficar bêbados, sugeriu Leroy. Eu sei onde podemos roubar algumas garrafas de vodka. Vi um homem colocar 2 no carro há apenas 1 minuto. A sugestão teve muito apelo e Somni imediatamente apoiou. Ficar bêbado seria a única maneira de salvar Duane de uma noite sombria e, além disso, ele também sentiu vontade de ficar bêbado. Beijar a senhora. Popper o deixou excitado e confuso. Leroy roubou a vodka e os 3 foram até o salão de sinuca, que geralmente ficava aberto até 1 ou 2 da tarde nas noites de sábado. Muitas das crianças mais novas também se aproximaram, na esperança de tomar 1 ou 2 goles de vodka. Todos compraram Coca-Cola e levaram-nas ao banheiro, uma de cada vez, e adicionaram-nas. Nenhum deles estava acostumado com vodka e não demorou muito para que isso começasse a afetar seu comportamento, sem falar no jogo de sinuca. Eles atiraram tão mal que levaram 30 minutos para terminar um jogo de 8 bolas. Rapazes, pelo jeito que vocês estão atirando, um cara pensaria que vocês estão bêbados. São, o leão, disse inocentemente, separando todos eles. Leroy Malone era muito inventivo quando se tratava de importunar Billy, e quando o jogo 8 começou a ficar cansativo, ocorreu-lhe que poderia ser divertido embebedar Billy. Ele chamou Somni e Duane de lado. Vamos levar Billy para algum lugar e embebedá-lo, disse ele. Pensem como ele seria engraçado se estivesse bêbado. Os meninos não eram contra qualquer coisa para travessuras e aventuras. Eles agarraram Billy e o levaram para fora. Vários dos meninos mais novos ficaram sabendo da trama e seguiram em frente. Poderíamos ir até o curral, sugeriu Leroy. Há uma novilha cega lá embaixo com quem poderíamos foder. Ela pertence ao meu tio. Há muitos de nós para podermos segurá-la. Seria um lugar tão bom quanto qualquer outro para embebedar Billy. A perspectiva de copular com uma novilha cega excitou os meninos mais novos quase ao frenesi, mas Duane e Somni, sendo mais velhos, deram apenas uma aprovação tácita. Eles consideravam esses acontecimentos sem desgosto, mas não eram mais tão fanáticos pelos animais como antes. Jovens sensatos, que cresceram em Thalia, logo aprenderam a se contentar com o que havia, e no decorrer da adolescência os 2 meninos recorreram frequentemente às saídas bovinas. Por isso eram considerados excessivamente exigentes pelos jovens agricultores da região, que pensavam que apenas os dandies se restringiam às vacas e novilhas. Os garotos da fazenda faziam isso com vacas, éguas, ovelhas, cachorros e tudo mais que conseguiam pegar. Houve relatos de que um menino da Escócia fez isso com gansos domesticados, mas ninguém jamais testemunhou isso. Era do conhecimento geral que a razão pela qual os rapazes das comunidades produtoras de leite eram tão relutantes em ir jogar futebol era porque isso os levava para casa tarde demais para a ordem e fazia com que perdessem a ligação regular com as vacas leiteiras. Muitas das crianças da cidade também eram versáteis e engenhosas. A única dificuldade era que tinham acesso a uma população animal menor e menos variada. Mesmo assim, um estudante magro do 2º ano, cujo pai vendia seguros, certa vez foi surpreendido em uma união extasiada com um cocker spaniel Juan, e um jovem degradado da zona norte da cidade ficou tão desesperado um dia que se arrastou para o chiqueiro de um vizinho em plena luz do dia e fez isso com uma porca. Eu digo que uma novilha cega não vence nada, disse Leroy, e ninguém discordou ativamente do sentimento. Todos entraram na picape e se dirigiram para os currais, 8 ou 9 dos garotos mais novos tremendo no banco de trás. Os cercados ficavam a 1 ou 2 quilômetros ao norte da cidade, cercados por algaroba. Quando chegaram lá, todos os meninos do banco de trás se amontoaram e foram procurar a novilha. Mas Somni e Duane ficaram no táxi por 1 minuto e tomaram um último gole de vodka para aquecê-los.
eles deram a Billy uma Coca-Cola com cerca de 1/3 de vodka e ele bebeu alegremente. É melhor atrasá-lo, disse Duane. Se ele ficar muito bêbado, pode querer dar uma volta com a novilha. Duvido que o velho Hank Malone queira que um idiota trepe com seu gado. Somni saiu sem dizer nada. Incomodava-o quando as pessoas chamavam Billy de idiota. Billy não parecia muito mais burro do que as outras pessoas e era muito mais amigável do que a maioria. Quando chegaram aos lotes, Leroy estava sentado em cima do muro, observando as crianças mais novas perseguirem a novilha assustada e cega no cercado escuro. Eles estão atrás dela, disse ele. Eles vão pegá-la em 1 minuto. A pequena novilha não pesava mais de 130 quilos e em poucos minutos os meninos a encurralaram perto da rampa de carregamento e a derrubaram no chão. Ela lutou por um tempo, mas finalmente desistiu e ficou imóvel. Uma caloura estava sentada em sua cabeça e seu hálito assustado levantava pequenas nuvens de poeira do terreno arenoso. Somni, Duane e Leroy pularam da cerca e foram assistir. Billy subiu na cerca, mas não sabia o que estava acontecendo e ficou ali sentado, chupando a garrafa vazia de Coca-Cola. Vocês, rapazes, estão considerando errada, disse Leroy em tom superior. Você nunca fodeu uma novilha antes. Suas formiguinhas devem ser virgens. Deixe-a ficar de joelhos. Os meninos mais novos acharam que era uma notícia amarga. A novilha já tinha dado trabalho suficiente para descer. Leroy era veterano, porém, e eles respeitavam sua autoridade. Quando a soltaram, ela quase escapou, mas eram 9 e conseguiram segurá-la e detê-la. Chegou a hora de decidir quem iria primeiro, e os meninos mais novos, quase exaustos só de segurar a novilha, pressionaram para que se tomasse uma decisão. Seria um dos 3 idosos, é claro. Todos vocês decidem, implorou um deles. Não podemos segurá-la a noite toda. Nesse ponto, Somni surpreendeu a todos, até a si mesmo, ao se retirar repentinamente da competição. Todos vocês se sirvam, ele disse apressadamente. Eu bebi demais, acho que vou ter que vomitar. Foi a melhor desculpa que ele conseguiu pensar. Quando concordou em ir ao curral, supôs que naturalmente participaria, mas no momento em que viu a pequena novilha cega, soube que não queria ir. Tinha algo a ver com a senhora Popper, embora ele não tivesse certeza do que. Não parecia certo beijar a senhora Popper e ainda brincar com novilhas, cegas ou não. Não só não parecia certo, já não parecia divertido. Beijar a senhora Popper pelo menos uma vez seria mais divertido do que qualquer coisa que ele pudesse fazer com a novilha magra e trêmula. De repente, ele sentiu como se tivesse se formado e era uma sensação desconfortável. Ele sabia que Duane e os outros garotos achariam muito estranho da parte dele não dar uma volta, então, para enganá-los, ele foi até as algarobas e fingiu estar doente. Quando ele voltou para a cerca, a orgia no estacionamento estava em pleno andamento. Duane estava atacando a novilha e Leroy, que já havia finalizado, ajudava a segurar. 2 ou 3 dos meninos mais novos estavam com as calças abaixadas e desfilavam lascivamente pelo estacionamento. Um aluno do 2º ano estava em uma situação difícil porque, por um inesperado golpe de sorte, ele realmente ficou com uma garota naquela noite, um porco de Olidar que tinha vindo ao baile. Como consequência desse sucesso, o menino estava se sentindo um tanto nervoso e tentava se recuperar batendo seu membro contra um portão frio de alumínio. Quando os calouros começaram a atacar a novilha, foi ainda mais hilário. Muitos deles eram baixos demais para atingir o alvo confortavelmente e tiveram que lutar na ponta dos pés. Então, no meio de tudo isso, a novilha finalmente se soltou e saiu correndo pelo terreno com uma das calouras pendurada furiosamente em seu rabo. Somni ficou igualmente feliz. De alguma forma, não foi tão emocionante como quando ele era calouro. Olha, o Billy está absorvendo isso, disse Leroy. O que deveríamos fazer é comprar uma peça para ele. Poderíamos conseguir a oficina por $1, se fosse apenas Billy. Inferno,
Se ela é tão barata, deveríamos ir até ela nós mesmos, disse Duane. Ouvi dizer que ela era uma prostituta de $5. Não, disse Leroy. Qualquer pessoa com $5 pode fazer melhor do que Jimmy Sui. Aquela novilha tem pernas mais bonitas do que ela. Sentar e deixar Billy morrer virgem. Não sei se deveríamos tentar algo assim, disse Somni. E se isso incomodasse Billy e São, o leão, descobrisse isso? Eu preferiria não ficar irritado com São. Ah, não seja um covarde, Crawford, disse Leroy. Pode ser bom para Billy conseguir um pouco. Não, se ele conseguir de Jimmy Sui, não aconteceria, disse Somni, muito pouco à vontade. Você não precisa contribuir se for tão mesquinho, disse Duane. Vamos buscá-la. Somni parou de discutir. Ele realmente não sabia como argumentar contra uma multidão inteira. Ele nunca quis antes. Eles voltaram para a caminhonete e ele dirigiu até a entrada dos fundos do pequeno hotel da cidade. Leroy e Duane subiram para combinar com Jimmy e Jones, a garota disponível, e Somni sentou-se no táxi com Billy, que ainda chupava a garrafa vazia de Coca-Cola. Foi quase a primeira vez na vida de Somni que ele não estava disposto a continuar e fazer o que quer que a multidão estivesse fazendo. Antes, sempre parecia divertido, fosse ficar bêbado ou transar com novilhas, mas ele não achava que seria nada divertido fazer Billy fazer isso com Jimmy Sui. Billy estava com um humor perfeitamente tranquilo, chupando a mamadeira e feliz por estar junto com todos os meninos, e parecia uma pena incomodá-lo. Em um minuto, os meninos saíram com Jimmy Sui, que era uma espécie de versão drive-in de Penny, só que mais suja. Ela andava de carro em Thalia há 9 anos e todos na cidade estavam cansados dela. Ela já havia sido casada com um mecânico com costeletas de rabo de rato, mas ele logo a deixou e voltou para Bossier City, Louisiana, de onde veio. O drive-in não pagava quase nada a Jimmy Sui e ela raramente recebia gorjetas. Então tinha que vender quando podia para sobreviver. Ela tingia o cabelo de vermelho e não tinha sobrancelhas, exceto aquelas que pintava pela manhã, e era tão distraída que às vezes pintava apenas uma sobrancelha e ficava assim o dia todo. Para Billy, ela não se preocupou em pintar nenhum. Quando ela entrou no táxi, imediatamente começou a cheirar tão a cebola que Somni teve que baixar as janelas. Jimmy Sui olhou para Billy com desgosto. Ora, essa coisa é apenas uma criança, disse ela. Vocês não deveriam me acordar para uma coisa dessas? Eu deveria ganhar pelo menos $2. Claro que não, você disse $1,50, Duane lembrou. Bem, eu preferiria que fosse um idiota, disse Jimmy Sui, descascando um chiclete. A única coisa que eu traço limites são os mexicanos e os negros. Acho que te contei sobre aquela vez que aquele negro de salto alto roubou minha mala direto na rodoviária, naquela vez que fui para Los Angeles. Foi a única aventura de Jimmy Sui. Ela economizou dinheiro e foi trabalhar em Los Angeles, mas no exato momento em que chegou à rodoviária de Los Angeles, um homem negro de salto alto roubou sua mala e todos os seus pertences. Jimmy Sui nunca ficou tão decepcionada em toda a sua vida como ficou com Los Angeles. Ela não conseguiu um emprego e teve que voltar e pegar carona de volta para Thalia, para não morrer de fome. Pegar carona pelo deserto sem sobrancelhas também provou ser um negócio lento. Se não fosse por um carro cheio de mexicanos excitados, ela nunca teria saído de Needles, na Califórnia, e por pior que fosse, Lordsburg, no Novo México, era pior. Cansada de comer poeira, ela deixou um negro buscá-la. Quando voltou para Thalia, ela não tinha nada de bom a dizer sobre grupos minoritários. Billy olhou para ela com leve curiosidade, mas obviamente não ficou perturbado nem animado com sua presença no táxi. Somni voltou pela estrada estreita para um único veículo que atravessava Algaroba até os currais. Vocês todos tirem essa coisa enquanto eu me preparo, disse Jimmy Sui. Este não é o camarim ideal. Billy ficou feliz por sair,
Ele se perguntou se eles iriam sentar em cima do muro e ver os meninos perseguirem a vaca novamente. Para sua surpresa, assim que ele saiu, 6 ou 7 meninos o agarraram e o jogaram sem cerimônia no chão frio e duro. Eles tiraram seus sapatos, calças e roupas íntimas. Grupos de garotos estavam sempre tirando suas calças, e isso por si só não o incomodaria. Era tê-los de folga tão tarde da noite nos currais que o intrigava. Além disso, suas pernas estavam frias. Tudo bem, disse Jin Misui. Deixa a coisinha estúpida entrar. Espere um minuto, disse Duane. Tem uma lanterna ali no porta-luvas. Queremos mostrar a ele para onde ir. Ele pegou a lanterna e apontou para Jin Misui, que estava recostado no banco da caminhonete, com as pernas tão abertas quanto a caminhonete estreita permitia. Todos os meninos olharam e, por um momento, pararam de espanto. Nenhum deles tinha percebido o quanto Jin Misui era gordo até que a lanterna brilhou sobre seus enormes presuntos e sua barriga flácida. Nem haviam considerado o quão desagradável a anatomia feminina poderia ser quando apresentada sob sua luz mais desagradável. Todos ficaram quietos por um momento, olhando. Só depois de terem olhado por um tempo é que começaram a se sentir um pouco agitados. Jin Misui era tão feio que era quase emocionante. Era como se finalmente estivessem vendo as coisas desagradáveis sobre as quais pais e pregadores sempre sussurravam. Não era exatamente o que eles esperavam, porque persistiam em pensar nisso em termos de garotas bonitas, estrelas de cinema como Elizabeth Taylor, mas era exatamente o que tinham sido ensinados a esperar, e depois que o choque passou, foi emocionante. Ponto. Empurra essa coisa aqui comigo, disse Jin Misui. Eu nunca contratei nenhum peep show. Os meninos empurraram Billy para dentro, mais ou menos entre as pernas de Jin Misui, e tentaram fechar a porta. Eles não conseguiram fechá-lo completamente, mas eram tantos que não havia muita chance de que ele se abrisse. Billy grunhiu de surpresa e tentou recuar, mas ficou preso. Essa é a coisa mais idiota que já vi, disse Jin Misui. Ele nem sabe o que fazer. Os meninos acenderam a luz por tempo suficiente para ver que Jin Misui havia conseguido pegar Billy com as pernas, mas ela gritou para eles desligarem e eles o fizeram. Aparentemente, Billy chegou perto o suficiente do objeto e conseguiu alcançá-lo, porque parou de empurrar para trás e em um momento a picape começou a balançar um pouco de um lado para o outro. Todos gritaram encorajamento. Pare com essa gritaria e pegue essa coisa, disse Jin Misui, irritado. Ele não está. A lanterna foi acionada novamente e descobriu-se que Billy, com câimbras como estava, havia errado completamente seu alvo natural e estava cutucando energicamente uma ruga profunda nas dobras da barriga de Jin Misui. Duane e Leroy riram até mal conseguirem ficar de pé, mas as crianças mais novas ficaram mais fascinadas do que divertidas. Nenhum deles jamais tinha visto algo tão estranho e não fizeram nenhum esforço para corrigir a mira de Billy. Jin Misui estava ficando mais furioso a cada minuto. Somini ficou na traseira da picape, determinado a não olhar. Não que ele achasse que Billy se importaria que ele olhasse, era só que ele realmente não queria olhar. Jin Misui era mais feio que Charlene, e a picape ficaria com cheiro de cebola durante semanas. Por que você é maldito, sua coisinha? Jin Misui gritou furiosamente. Agora veja que bagunça você fez. Somini sabia pelo tom de voz dela que era hora de tirar Billy de lá, então correu até a porta. Os meninos ainda estavam com a lanterna acesa e cacarejavam e riam. Billy havia chegado ao fim da jornada enquanto ainda estava enrugado, e o Jin Misui batia em seu rosto, tentando tirá-lo da caminhonete. Somini conseguiu dispersar a multidão suficiente para abrir a porta e ajudar Billy a sair, mas acalmá-lo era outra coisa. Ele estava assustado, confuso e tremendo, e o Jin Misui tinha sangrado o nariz. Somini o ajudou a se vestir e até encontrou a garrafa vazia de Coca-Cola para ele, mas Billy não a queria mais. Bem, agora eu sei que os idiotas são tão ruins quanto os mexicanos, disse Jin Misui. Não me acorde mais para essa loucura.
Eu não mexeria com ele novamente por menos de 3 anos e meio. Quando voltaram ao salão de sinuca, a frente da camisa de Billy estava toda coberta de sangue. Somni não conseguiu estancar completamente o sangramento nasal. Ele sabia que o leão, ficaria furioso e não culpava. Não havia maneira de tratar Billy. Ele gostaria de ter sabido como acabar com todo o negócio, mas a única maneira possível teria sido se oferecer para lutar se eles não deixassem Billy em paz, e ele não poderia se oferecer para lutar quando seu melhor amigo era um deles. Da multidão. Se Lester e Jaci não tivessem fugido para a festa de natação, nada disso teria acontecido. Assim que a caminhonete parou, Billy saltou e correu para o salão de sinuca. Estava oficialmente fechado, mas todos puderam ver o leão, lá dentro, lendo um jornal que ele havia espalhado sobre uma das mesas. Na verdade, tudo o que ele estava fazendo era esperar que Billy chegasse. Eles moravam num pequeno apartamento simples de 3 cômodos acima do salão de sinuca, e nunca ia para a cama até que Billy estivesse em segurança. Billy passou correndo por ele, subiu as escadas, e deixou o jornal e o seguiu. Os meninos esperaram nervosos do lado de fora, imaginando se seriam capazes de narrar o episódio de uma forma que o leão, percebesse o humor nele. Somni sabia que não conseguiriam e esperou miseravelmente que descesse, mas os meninos que pensavam que poderiam desfilar pela calçada conversavam com a grande bravata. Duane estava com sono, deitou-se na cabine da picape e foi dormir. Os meninos poderiam ter ido embora, mas nenhum deles realmente queria ir para casa até que o leão, desceu e gritou com eles. Sua gritaria aliviaria suas mentes de quaisquer pequenos sentimentos de culpa que tivessem em relação a Billy e os deixaria livres para desfrutar a celebridade de terem participado de tal evento. Finalmente a luz do apartamento de cima se apagou e o leão, desceu. Ele abriu a porta e ficou quieto por um minuto, olhando para os meninos. O leão, não era do tipo que gritava e xingava as pegadinhas que os meninos pregavam. Eles não conseguiam ver seu rosto, mas a luz do salão de bilhar tocava sua cabeleira branca. Quem está com cueca? Ele perguntou, depois de um minuto. Somni os tinha, e isso o colocou em uma situação terrível. Ele estava tão ansioso para colocar Billy de volta nas calças que se esqueceu de colocar a cueca nele. Ele a pegou mais tarde e enfiou-a no bolso. Por um momento ele ficou tentado a não dizer nada e fingir que a calcinha estava perdida. Se ele a puxasse e a entregasse, isso o faria parecer mais participante do que antes. Não retirou a pergunta e os outros garotos começaram a olhar nervosos para Somni. Então ele tirou a cueca do bolso e entregou-o sem jeito. Quando eu estava ajudando a vestir as calças dele, não consegui encontrá-las, disse ele. Eu simplesmente esqueci de entregá-los a ele. Quem foi e sangrou o nariz? Jinmitsu e Jones, disse Leroy. Achamos que ele estava cansado de ser virgem, então contribuímos e compramos um pedaço para ele. Jinmitsu ficou bravo com alguma coisa e deu-lhe aquela hemorragia nasal. Jinmitsu disse, assustado. Você o quê? Ele supôs que era apenas um simples caso de os meninos tirarem as calças de Billy, algo que acontecia o tempo todo. Quando percebeu o que Leroy disse, ficou atordoado e sentou-se na porta do salão de sinuca. Somni ficou muito preocupado. Billy está bem? Ele perguntou. Sentimos muito, Ele foi dormir. Disse, um pouco distraidamente. Ele queria ir com Jinmitsu. Não dificilmente, disse Leroy. Ele nem sabia o que deveria fazer. Coçou os tornozelos por um minuto e depois se levantou novamente. Ele não parecia particularmente bravo, apenas cansado e desanimado. Rapazes, vão para casa, disse ele. Acabei com todos vocês. Não quero mais me associar com vocês e também não quero que Billy o faça. Assustar uma criatura infeliz como Billy quando não há razão para assustá-lo é simplesmente simples comportamento desprezível.
Já vi isso a vida inteira e estou cansado de aturar isso. Você pode simplesmente ficar fora deste salão de sinuca e do meu show de fotos e café também. Dito isso, ele fechou e trancou a porta e subiu para dormir. Os meninos ficaram estupefatos. Eles estavam preparados para que São se enfurecesse e atacasse e, em vez disso, ele simplesmente fechou a porta e os trancou do lado de fora. Ninguém sabia o que dizer. Eles ficaram parados na calçada fria por um minuto, confusos. Somos seus melhores clientes, disse Leroy. Ele não pode nos expulsar, pode? Somni e os outros meninos sabiam muito bem que ele conseguiria. Isso fez Somni se sentir um pouco enjoado. Todos eles voltaram para a caminhonete e Somni os entregou em suas casas. Duane só acordou totalmente quando voltaram para a pensão, e quando Somni lhe contou o que o leão, tinha feito, ele achou aquilo hilariamente engraçado. Como ele estava deitado e São não o tinha visto, ficou claro para Duane que ele não estava incluído no banimento. Ainda bem que fui dormir nessa hora, disse ele. Eu odiaria ter que comer naquele drive-in o tempo todo. Ele entrou e voltou a dormir satisfeito, mas Somni ficou acordado e releu a maior parte de um exemplar antigo de Dr. Leaf. Duane recebeu a notícia do jeito que havia tornado a noite ainda mais deprimente, e ela já era bastante deprimente. Beijar a senhora Popper foi a única coisa boa que aconteceu durante toda a noite, e Somni não tinha ideia do que resultaria disso. Ocorreu-lhe que pelo menos seria algo emocionante para se pensar na cama, então apagou a luz e experimentou. O rosto dela e o toque dos lábios dela estavam frescos em sua mente e funcionavam muito bem, embora ocasionalmente, antes de terminar, algumas imagens antigas de Jacy e Genevieve surgissem. Para dormir quando tudo mais falhou,